pessoal, sejam bem-vindos e hoje nós vamos fazer essa linda peça para notebook com esse bolsinho atrás. Cabe muita coisa, cabe caderno, estojo aí que as professoras principalmente gostam muito. Vamos para as medidas do corpo da bolsa. Vai ser 60 centímetros por 46. Esse é todo o corpo, a parte principal da peça. Ela vai ser dobrada ao meio, vai ficar nesta posição, tá? O bolsinho de trás, 21,5 por 17. A lateral do bolso tem 15 centímetros de altura por 8 de profundidade. A lapela desse bolso, 20 por 8. Arredonda as laterais. E a lapela maior da parte da frente da bolsa vai ter ali um total de 37 centímetros por 16,5. E você arredonda as laterais. Essa é a medida da bolsa que eu fiz. Você pode usar também medidas diferentes para fazer o tamanho que você quiser. Então, aí agora a gente vai fazer a marcação no tecido, cortando um pouquinho a mais nas laterais, para a gente poder fazer uma telacê. Nós vamos usar o mesmo molde do corpo para fazer o forro, a medida do forro. Dobre ele ao meio. E a gente vai fazer a marcação no tecido de forro 2 vezes. Deixando uma margenzinha de costura. Nas laterais e embaixo, não precisa deixar margem, corta bem rente. E em cima você deixa ali um dedinho, no outro margem de costura ali da sua máquina, tá? Corta 2 vezes e reserva. Agora, a gente vai fazer a composição com o tecido principal e o tecido de estampa que foi escolhido, no caso aqui, pela cliente. A gente vai cortar nesse tecido de estampa o bolso, onde vai ter o velcro, as laterais do bolso. Vamos cortar também a lapela menor, que é a lapela desse bolso de trás. E a lapela maior, que é a parte da frente, do fechamento da frente da bolsa. Também vai ser cortado nessa estampa. Esses cantinhos vai ser colocado tic-tac, tá? Nessa estampa. Eu organizo dessa forma. Eu corto os tecidos um pouquinho maior do que o molde, deixando uma sobrinha em todas as peças, para poder fazer uma telacê e estruturar. Porque ele reduz um pouco quando a gente faz uma telacê, para não ter risco de dar diferença no tamanho. Eu tô utilizando para estruturar o TNT 150, tá? Então, eu anexo ali certinho com os alfinetes, risco com o giz panda, que apaga com o calor do ferro, tá? É esse que eu normalmente uso para tecidos escuros. E daí a gente vai para a máquina. Ah, uma diquinha antes. Eu sempre alfineto toda a peça com esses alfinetinhos chatinhos, não aqueles gordinhos. Faz muita diferença na hora de fazer a marcação para uma telacê. Olha, é bem assim, ó, achatadinho. Dou preferência por esses alfinetes. Porque na hora de passar a régua, ele não dá dificuldade, olha, ó, você consegue fazer a marcação. Se fosse aqueles de bolinha, redondinho, complica. Complica de passar a régua, tá? É uma dica aí para vocês. Todas as peças já alfinetadas e riscadas para poder fazer uma telacê. Eu coloco também na máquina um ponto um pouquinho mais largo na hora de costurar uma telacê. E agora é a hora de lembrar de vocês curtirem o canal, se inscreverem, deixarem aquele joinha e comentarem também aí para se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, a gente conversando, certo? Conto com vocês. Depois de todas as peças feitas na telacê, a gente faz o risco do molde em cima de cada uma das peças.
E nesse risco do molde, a gente vai passar uma costura bem em cima da linha. A gente vai fazer isso em todas as peças, depois corta para poder fazer a montagem. Vamos começar a montagem do bolso de trás, fazendo a marcação no tecido. Coloca frente com frente, da forma que vai ser costurado. E a gente vai fazer a marcação nesse tecido com o giz ou a caneta fantasminha que você usar de preferência. Dessa forma, você vai reposicionar onde vai ser colocado o velcro, para você costurar e depois dar certinho na hora de desvirar a costura. Então, você coloca aí nessa abinha aquela parte fofinha do velcro, tá? Marca mais ou menos um dedo e meio para dentro e centraliza o velcro, tá? Para fazer a aplicação. Agora, você vai estar colocando frente com frente, fazendo a costura em toda a volta. E em cima, deixa um pedacinho para desvirar, não fecha toda a parte de cima, não. Recorta os excessos. Faz uns piquezinhos nas partes arredondadas, tira os cantinhos, que isso dá um melhor acabamento. E desvira a peça. Ajeita bem. Se quiser, essa é a hora também de ir no ferro, para sentar bem, fazer a dobrinha ali onde vai ser feito o fechamento, mas não faz agora, faz depois. Aí a parte estruturada do bolso, onde vai ser colocado o outro lado do velcro para o fechamento. Da mesma forma, um dedinho para dentro, centraliza o velcro e costura. Lembre de fazer costurinhas reforçadas nos cantos, para não ter perigo de descosturar o velcro. Feita a costura do velcro, você vem com o tecidinho de forro, junta o alfinete para ficar bem seguro e também faz uma costura em toda a volta, deixando embaixo um espacinho ali para você fazer desvirar a peça. Recorta todos os cantinhos, tira os excessos e desvira. Depois de desvirar, ajeita bem certinho os cantinhos. Ali eu usei a tesoura, mas você usa o que você preferir. Passa também, se for de preferência, né? E só vai fazer um pesponto na parte de cima. As laterais e o fundo vão ser feitos na hora da aplicação. Agora, vamos para a aba maior. A aba maior, você vai colocar frente com frente, vai costurar as laterais, mas em cima não vai ser costurado, tá? Ela vai ser fixada em cima. Eu estruturei com o TNT as duas partes, porque eu acho que é mais importante nessa parte, por ser uma peça grande, ela vai ser de movimento, e também vai ser colocado os botõezinhos Rita, para ter um reforço, tá? Então, é uma opção de vocês, né? Vai fazer a costura em toda a parte arredondada, nas laterais e embaixo, com retrocesso no início e no final. Aí, eu cortei com a tesoura de picote, mas pode ser feito picotezinhos também com a tesoura normal. Não, né, não em cima não costura, mas as lateraisinhas ele faz o pesponto sim, e em cima fica aberto. As laterais a gente vai colocar frente com frente do forro e o tecido principal. Vai costurar, deixando um pedacinho para desvirar. Vai fazer isso nas duas peças. Ah, importante, essa parte da peça, né, única parte que não tem estruturador, são só os tecidos mesmo, o tecido principal e o tecido de forro. Corta os cantinhos e daí vai desvirar.
Nessa parte, a gente faz o pesponto só na parte de cima. Nas laterais, não faz. Então, ficou assim. Pesponto em cima no bolso, pesponto em cima nas laterais do bolso. E a gente vai fixar desta maneira. Coloca forro com forro. Deixa os dois tecidos de principal para fora. E vai ser costurado nessa lateralzinha. Isso foi meu cachorrinho gritando lá fora. Nas duas laterais. Fica dessa forma. Depois de fixado, né, feita a costura, a gente vai fazer a fixação na bolsa, no corpo da peça. Então, a dobra fica dessa forma. Você faz uma dobrinha pro lado com o forrinho para fora e o tecidinho principal para dentro. Dos dois lados. A maneira de fixar agora. Primeiro, você tem que fazer as marcações para dar certinho. Mede o meio da peça. Marca para ficar bem visível mesmo, para você conseguir fazer todas as medições. E a costura bem centralizada. De baixo para cima eu deixei 5 centímetros. Essa altura vai depender muito do tamanho da tua peça, né? Se você for fazer uma peça menor, né, fazer uma bolsa menor, pode ser um pouco menos. E vai marcar também o meio do bolso, em cima, ali pertinho do velcro, e lá embaixo onde ainda tá aberto a costurinha onde você desvirou a peça, né? Então, marca lá. Marca com algo que você possa apagar, né? Ou giz, panda, ou a caneta fantasminha. E vem fixando. Só que aí você não vai fixar toda a peça, todo o bolso. Ó, primeiro eu fixo bem no meio, para ela não movimentar, ficar bem fixo. Na lateral, a gente vai levantar a parte da frente do bolso. Levanta, e é só o tecidinho da lateral que vai ser fixado. Assim, ele vai ficar com aquele movimento de ampliação do bolso. É importante que fique por trás do bolso, que a parte do corpo ali da frente do bolso sobreponha a essa lateralzinha ali. Faz isso de um lado, vai lá e alfineta da mesma forma do outro. Joga a lateral do bolso pra fora, né, pro lado de dentro, pra cima, dependendo do ângulo que você está fazendo, né. Ali ficou uma beiradinha, na hora de costurar, só dá uma ajeitadinha pra ela ficar pra dentro, não ficar aparecendo ali pra fora. Mas foi coisa de 1 milímetro, não vou desfazer o bolso, não. A gente acerta esse detalhezinho na própria costura. Mas eu já vou deixar alfinetadinho para não ter perigo de esquecer na hora que eu for pra máquina, tá? Então, levanta o bolso pra lá e vai fixar apenas a lateral do bolso. É um momento que você tem que fazer com bastante capricho para não ter problema na hora de ir pra máquina. Alfinetes nunca são demais. Vamos fixar também já a aba. Dobra ao meio pelo lado interno. Faz a marcação.
E vamos fixar ali na mesma direção do risco central. Vai ser nossa referência. Deixa 1/2 centímetro de diferença em cima do bolso. Só um espacinho. E você vai ver que aquela parte onde a gente desvirou, ele já vai ser fechado na própria costura de fixação. Assim como o bolso lá embaixo também, onde ficou aberto, na hora da costura de fixação ele já faz o fechamento. Faz a costura ali que vai fixar. As laterais vai ser costurado, né, os dois lados do bolso. E embaixo, fechando já onde tem abertura, ó, para vocês entenderem como que ele vai ficar aberto, tá? Ele fica com volume, cabe algo volumoso, por exemplo, um mouse, o próprio carregador do notebook, tá? E vamos fixar também já, marcar a fixação certinho da aba superior. Dobra ao meio, marca bem certinho em cima e embaixo, ali a partezinha do meio. Marca, na hora de fazer a dobra, cuida bem ali com a parte arredondada, para que fique também bem centralizado. Agora você fixa ali o meio, assim acho que fica melhor para vocês entenderem, porque ela vai desvirar para lá, ela é o fechamento do outro lado da bolsa. Ela é fixada na parte, a parte traseira, né, ali da bolsa, de trás, mas ela vai virar e cobrir por cima a bolsa, fechando por frente. Então, todas essas peças são fixadas na parte de trás da bolsa. Fixa bem ali com os alfinetes ou os pregadores, né? Ó, quando a aba estiver fixada, ela vai fazer essa volta e vai fechar por frente, daí com os botõezinhos Rita na frente. Acho que deu para entender. Aí vão ser colocadas as alças. Depois eu vou estar mostrando para vocês como que faz, na frente e atrás a alça de mão. Também eu vou fazer um bordado na frente, mas você pode fazer uma outra aplicação. Pode colocar um bolsinho de zíper, né? Ou o que você preferir. Certo? Bem importante esse momento. Coloca o bolso, parte da frente, pro lado, porque a costurinha é só ali em cima. Joga bem pro lado e costura só o tecidinho ali do bolsinho lateral. Do outro lado também. Certo? Aí repete o mesmo procedimento. Só depois faz o fundo, que vai fixar todas essas peças, inclusive o fechamento da abertura que foi usado para desvirar. Tudo fixadinho. Vai ficar assim. Na frente, como eu expliquei, né? A aba vai virar e fechar pra cá, né? Depois a alça. A alça eu usei 55 centímetros, duas tiras de 10 centímetros por 55, mas você pode fazer um pouco maior, como se for querer fazer uma tira colo, né? E vamos fazer como um viés. Dobra ao meio, as duas laterais ao meio e ao meio de novo. E a beiradinha ali pro acabamento eu tô virando pra dentro. Aquela mesma formação de um viés. Você pode usar uma alça pronta também, se for da tua preferência, né? E costurando os dois ladinhos, as duas alças prontas. Importante a marcação da alça para os dois lados terem a mesma altura.
Então, você precisa ter bastante cuidado na marcação das medidas. A mesma medida que você for fazer do lado de trás, na parte do bolso. Nesse caso, eu deixei 3 centímetros na lateral do bolso. Então, a alça ela vai ser costurada 3 centímetros ali para baixo. Do outro lado ali do bolso, 3 centímetros. Já deixa fixado para a hora que você for para a máquina, você já aproveita e faz as duas alças, porque a gente vai fixar esse lado. Cuidado ali com a alça para não ficar torcida. A gente já vai fixar na máquina e na costura os dois lados da alça e as duas alças. Do outro lado, é importante vocês terem a noção da medida ali do bolso. Esse bolso tá com aproximadamente ali 20 centímetros. Eu tô medindo também a altura de baixo para cima, para eu colocar a mesma altura de baixo para cima da alça. E o meio, né, ali a divisa, né, o meio da alça também o mesmo tamanho, como se tivesse um bolso no mesmo lugar na frente, para ficar bem certinho. Então, vamos fazer as marcações. Acho o meio primeiro da peça. Tendo o meio, a gente consegue ter uma referência equilibrada, né, para ter as proporções. De baixo para cima, vou marcar a mesma medida. É nessa altura que vai ser colocada a alça, que é a mesma altura que foi colocada lá na frente. E o tamanho do bolso no meio, de 20 centímetros. Então, 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro. Como se tivesse o bolso ali no meio, né? E é onde é o espaço que eu tenho para depois fazer o bordado. Então, assim, eu já sei aonde eu preciso fixar a alça para ela ficar da mesma altura do outro lado. Desse lado ela tá aqui, e desse lado ela vai ficar ali. É ali que eu tenho que costurar. Então, a gente já fixa. Acerta bem para não ter a torção da alça. Então, ficou assim, eu faço um pequeno retângulo para fixar. Ó, você vai ver que por dentro é mais fácil de enxergar, que ali tá a cor escura, né, do fio. Então, ó, fica um retângulo, assim, a alça ela fica bem fixada, resiste bastante o peso, nos 4 pontos das duas alças. Agora, vamos pro fechamento do corpo. Nas laterais, a gente faz uma costura de um pé de máquina. E embaixo, a gente vai fazer uma caixinha de leite de 2 por 2. 2 centímetros para dentro e 2 para o lado. Para a bolsa ter uma profundidade e caber mais coisas lá dentro. Tá? Fica mais espaçosa. Vamos para a máquina.
Agora é a hora de fazer o forro. Pega os dois tecidos do forro, embaixo vai deixar uma abertura, mas vai e costura toda a lateral. A lateral vai costurando o fundo, costura até um pedacinho, deixa um espaço, costura o restante do fundo e a outra lateral. A parte de cima fica aberta. Tem que fazer também no forro a mesma caixinha de leite. Então, ali 2 por 2 e vamos à tradicional caixinha de leite. Agora, como que vai ser colocado o forro? O forro, ele tá com o avesso para fora. E o corpo da bolsa tá com o direito para fora. A gente vai vestir essa bolsa no forro. Então, o forro tá com o avesso para fora. A gente coloca a bolsa dentro. Ali, acerta bem. Encaixa bem até o final lá. E vai vestir bem certinho. Forro para fora, com o avesso para fora. Importante fazer o ajuste ali das costuras laterais. Alinha bem essa costura e vem alfinetando. Aí é bastante alfinete mesmo, para ficar bem alinhadinho esse forro. E agora faz uma costura em toda essa lateral. Um pé de máquina. Abre ali o tecidinho para não ficar muito grosso na máquina, né? Depois de feita essa costura, tá dando uma conferidinha ali, ó. A costura ficou para baixo da costura da aba. Assim, na hora que desvira, não aparece. Desvira com bastante cuidado ali, faz nascer a bolsa. E confere, dá uma conferidinha se ficou tudo bem fechadinho ali, ó. Se não tem nenhuma aberturinha, dá aquela conferida, porque depois do fechamento a gente não consegue, né, arrumar esses problemas. Tira as linhas que estão sobrando. Faz uma conferência ali em toda a lateral, da união do forro com o corpo. Estando tudo certo, a gente vai fazer o fechamento do forro. Eu fecho na própria máquina mesmo. Você pode fazer pontinha invisível, colar com tecido, com cola de tecido, né? E vira agora o forro para dentro da bolsa. Ele vai ficar na posição certinha, com o direito para fora. A gente vai fazer um pesponto, né? Uma costurinha em toda essa beiradinha da bolsa. É importante você fixar bem. Pode ir no ferro, passar, depois fixar com alfinete. Coloca o forro bem para dentro. E daí vai para a máquina para fazer esse pesponto em toda a volta. Nesse momento, é importante você tomar cuidado para não costurar o forro, as alças, né? Então, ter esse cuidado ali que tá costurando bem o que tem que ser costurado mesmo, né? Ó, então, abre bem a bolsa, passa a mão por baixo ali para conferir. Vamos, ó, ver se não tem nada pegando embaixo. E é legal também fazer um ponto um pouco mais aberto, que o acabamento fica mais bonito. Ajustei a máquina para o ponto 4. Eu começo pela parte de trás da bolsa também, mas pode ser pela sua preferência. Ó, sempre conferindo que não tá pegando nada ali embaixo, né? Na parte da frente. Faz com calma. Puxa a alça, puxa a beirinha da frente ali para não costurar junto. É o momento de fazer ali com cuidado. A gente já tá no
fechamento, né? Finalizando a bolsa, para não ficar com nenhum defeito, não ter que desfazer, porque uma das coisas que eu mais detesto é ter que desfazer costura. Me conta aí, o que que você mais detesta fazer? Olha, o que aconteceu? A bobina acabou, bem na hora do pesponto. Então, eu vou troquei, né? Coloquei a bobina e recomecei. Tirei tudo, porque emenda no pesponto fica muito feio. Então, tirei e comecei do zero, para o pesponto ficar com uma linha contínua. Isso dá uma qualidade bem maior no acabamento. Aquele cuidado de não costurar nada lá embaixo. Vai virando. Finalizado. Agora vamos tirar ali as linhas, né? Fazer aqueles cuidados do fechamento, conferir se deu tudo certo, para que o acabamento depois fique com qualidade, né? E dessa forma fica o acabamento ali do pesponto. Só falta agora colocar o botãozinho Rita. Ó, todo o pesponto atrás, bem alinhadinho. E ali na frente a gente vai fazer a aplicação do botão. Eu uso o alicate e uma agulha de tecelagem. Eu não tenho furador e nem balancinho. E os joguinhos de botão Rita. Nesse caso eu vou usar os botõezinhos preto, que eu não tinha azul marinho, mas com o forro combina. Eu encontro o meio da aba, né? Marco bem no meio. E vou fazer o furo ali nos cantinhos. Já faço os dois juntos para ficar bem igualado. Eu passo a agulha de tecelagem para um lado, passo para o outro, de volta, para ele marcar bem o furinho ali onde vai ser colocado o pininho, né, do botão. Dou ali uma afrouxada no furinho. E vamos para a aplicação. Quem já tem, né, o hábito de fazer com o balancinho ou com o próprio alicate, né, não tem nenhum segredo. Coloca a parte ali que tem o pininho, vem com a parte do fechamento e força no alicate. Aperta bem. Eu geralmente faço umas 2 vezes para ter certeza que prendeu bem. Fica bem firminho. Mesmo procedimento do outro lado. Coloca a parte do pininho pelo lado de fora, né? Porque o botãozinho, a parte do fechamento, é pelo lado de dentro. Força no alicate
Confere se fechou bem. O importante é aquele pininho ficar bem amassadinho. Daí é a garantia que não vai cair o botão. Como que eu faço a marcação da outra parte do botão? Eu marco primeiro com o próprio botão, aperto bem, ó, e onde fica a marcação no tecido, eu dou uma risca, eu aperto bem e ele faz aquela marcação, né, arredondadinha no tecido. E daí eu marco com o giz, pra não ter perigo que ele some rápido, né? E é o mesmo procedimento, vou furar ali, fura o forro, tudo. Vai ser uma forma também de fixar o forro, para o forro não ficar saindo. Furo com a agulha. E vou colocar o botãozinho ali. A parte do pininho por dentro. Venho com o alicate, né? Encaixa bem. Não tem segredo, né? E assim ficou a peça finalizada, né? Ajeita bem. É importante você também passar o ferro para apagar todas as marcações, né? Ficou dessa forma, mas eu também vou fazer o bordado nessa peça, porque essa peça é uma encomenda com bordado. Então, eu vou mostrar pra vocês como que fica ali na frente o bordado com uma cor assim que destaque, né? O bordado ficou assim. Importante, gente, colocar a sua etiqueta. Tem o contato da nossa parceira, a MG Personalizados, aqui na descrição. E ela é uma composição, é um kit com estojo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que vocês curtam, né? Compartilhem, se inscrevam, comentem. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!